Olá e boas-vindas a mais uma das nossas análises aprofundadas. Eu estou muito animado hoje porque a gente vai mergulhar num material que traz uma perspectiva bem analítica sobre um desafio corporativo que é super clássico. E que quase todo mundo enfrenta, né? A transferência de conhecimento. Exatamente. A gente está examinando as anotações e as transcrições de um módulo chamado Construindo e Facilitando Ótimos Workshops. E esse material, especificamente, ele faz parte de um programa de treinamento focado em desenvolvedores cidadãos. Que, para quem não conhece o termo, são aqueles profissionais que não são da área de TI, mas que usam ferramentas de baixo código, sabe? Para criar soluções ali para os próprios departamentos. Isso. E o nosso objetivo hoje, a nossa missão nessa exploração, é decodificar os 3 passos fundamentais para planejar uma oficina que realmente gera impacto. Sem desperdiçar o tempo de ninguém. Com certeza. Porque a gente quer entender a mecânica por trás de um planejamento que consiga transferir habilidades complexas, mas sem fritar o cérebro de quem está aprendendo. Sabe, o que é fascinante aqui é que essa palavra workshop nas anotações, ela acaba servindo quase como um cavalo de Troia para uma discussão muito maior. Como assim? É que os princípios que o autor detalha, eles não se aplicam só a instrutores formais ou facilitadores. A arquitetura cognitiva que a gente vai desconstruir hoje serve para qualquer situação onde uma pessoa precisa transmitir informação para um grupo. Então engloba desde uma reunião estratégica com a diretoria até um gerente ensinando a equipe a usar um sistema novo. Perfeito, é bem por aí. O foco não é apenas o que ensinar, mas principalmente como o cérebro humano processa, retém e descarta informações. E especialmente quando o ambiente não está otimizado para essa absorção. Certo, então vamos desvendar isso começando pelo primeiro passo do material, que é conheça seu público. O famoso ler a sala. Pois é, a maioria dos facilitadores já sabe que precisa ler a sala. Mas as fontes apontam uma armadilha psicológica muito específica que sabota tudo logo de cara. O medo do palco? Isso. O autor argumenta que a ansiedade do apresentador é o grande problema. O medo do palco faz a pessoa focar nela mesma. A sessão vira uma avaliação de performance pessoal na cabeça do facilitador, né? Exato. A preocupação vira o próprio nervosismo, o tom de voz, o medo de ser julgado. E isso desvia totalmente a atenção da carga cognitiva de quem está assistindo. É aquela sensação frustrante de estar num workshop e o facilitador parece estar no piloto automático. Entregando um conteúdo super genérico. E o material diz que a cura para essa paralisia não é fazer curso de oratória. Não, de jeito nenhum. A cura é mudar a perspectiva, mudar a narrativa dessa transação que está acontecendo ali na sala. Explica melhor essa mudança de paradigma. Então, o apresentador ansioso acha que a audiência é uma banca examinadora. Mas o documento desconstrói isso. Ele mostra que o público quer que o facilitador tenha sucesso. Faz sentido, as pessoas estão ali investindo o tempo delas. Exatamente. Elas estão ali para receber um presente. O presente do conhecimento, de habilidades novas, de atitudes que resolvam os problemas delas. Ninguém vai julgar o apresentador a menos que ele cometa um erro totalmente absurdo, algo grotesco. E como as pessoas querem esse retorno sobre o tempo investido, elas estão torcendo por quem está falando. Sempre. Entender que o público não é inimigo já abaixa muito a ansiedade. Mas olha, o texto exige uma preparação que vai além dessa mentalidade positiva. O autor fala de criar uma persona bem detalhada do público. Antes mesmo de abrir o PowerPoint para criar o primeiro slide. E não é só aquele conselho básico de criar persona. A granularidade da investigação é o que chama a atenção. Ele sugere fazer perguntas antes do evento, sabe? Fazer entrevistas prévias. Para descobrir o histórico daquelas pessoas. Isso, não só o cargo, mas como é uma terça-feira típica na vida delas, quais são as preocupações, quais gargalos tiram o sono delas. Se a gente conectar isso ao cenário geral da andragogia, que é o ensino para adultos, a gente entende o porquê dessa investigação toda. Para evitar o ruído. Exato, para evitar a dissonância de relevância. O adulto só aprende quando vê a aplicação imediata naquilo. Se o facilitador fala do que ele acha legal e não do que resolve o problema do público, o cérebro de quem ouve descarta a informação na hora. Vira ruído. Mas ao mapear essas dores do dia a dia, o facilitador consegue ancorar a teoria em cenários reais. E aí ele age como se estivesse falando diretamente com as necessidades de um único indivíduo. O que diminui a resistência e ajuda demais na retenção do conteúdo.
transformam uma apresentação comum numa ferramenta que realmente ajuda na carreira das pessoas. Legal, mas aí a gente esbarra num problema logístico. O tempo. Sim, se a gente precisa hipercustomizar e focar nas dores da persona, como encaixar isso numa hora ou 90 minutos? É aí que entra o passo 2. Interessante, porque o material introduz o que ele chama de a matemática do aprendizado. Ele traz uma regra de ouro inegociável. Os famosos 30 a 45 minutos. Exatamente. O texto diz que cada resultado de aprendizagem exige de 30 a 45 minutos de tempo de oficina. Parece muito, né? Demais. No ritmo corporativo de hoje, dedicar quase 1 hora para um único aprendizado parece lento. O autor até dá um exemplo prático num treinamento de tecnologia. Ah, o exemplo da realidade aumentada. Isso. Imagina um workshop de 90 minutos e o facilitador define o objetivo de ensinar 5 maneiras diferentes de incorporar realidade aumentada em apresentações de PowerPoint. Olha, se a gente fizer a conta rápida baseada na regra do autor, a conta não fecha de jeito nenhum. Nem um pouco. Porque 5 maneiras vezes 30 minutos, no mínimo, já dá 150 minutos. E a sessão 1 tem só 90. É um choque de realidade. O facilitador é obrigado a cortar conteúdo antes mesmo de começar. Nesse caso, ele teria que fundir os objetivos. Reduzir para talvez 3 objetivos. E isso acontece porque existe uma diferença brutal entre expor a informação e adquirir o conhecimento. Falar leva 2 minutos. Fazer a pessoa aprender leva 45. Porque não é só uma palestra, né? O tempo é para introduzir o conceito, demonstrar, deixar o pessoal testar no computador, errar, interagir, tirar dúvida. E receber feedback. Isso levanta uma questão estrutural super importante sobre como desenhar esses resultados. Conta mais. Como o tempo é muito caro, o resultado de cada bloco não pode ser vago. Não dá para ser tipo, entender o conceito de realidade aumentada. Tem que ser mensurável. Mensuração tangível sempre. Como o facilitador sabe se o aluno aprendeu a usar a realidade aumentada nos slides? Ele precisa andar pela sala e ver a pessoa inserindo um modelo 3D e fazendo ele girar com o mouse. Se a pessoa consegue fazer isso sozinha, o resultado foi alcançado. Sim, e o próprio participante usa isso para confirmar que dominou a habilidade. Gera uma validação psicológica muito forte. E essa validação técnica nos leva para o passo 3, que é a dinâmica da sessão em si. O material chama isso de construir um ritmo de atenção. Que é fundamental. Muito. O autor compara o workshop a contar uma história. Tem aquela ação que sobe e desce, sabe? Para manter o público engajado através de diferentes pontos de contato. Criando picos e vales cognitivos. Isso. E para começar bem esse ritmo, a primeira recomendação é jogar fora aquele slide chato de agenda. Graças a Deus. Ninguém aguenta mais slide de agenda. Pois é. Em vez de listar os tópicos, o material fala da importância do Worked Example, o exemplo prático logo na abertura. O facilitador mostra o produto finalizado no primeiro minuto. E o propósito disso é matar a objeção principal na cabeça das pessoas. Que é o porquê deles estarem ali. Exato. Por que eu deveria me importar com realidade aumentada? Quando o facilitador mostra um slide interativo incrível e diz em 90 minutos vocês vão construir isso do zero, ele gera uma empolgação imediata. Ele cria um senso de utilidade ali na hora. A pessoa troca a obrigação de estar no treinamento pela vontade de dominar a ferramenta. É a motivação intrínseca agindo. Mas depois de capturar essa atenção, a gente precisa gerenciar a carga mental. E o material traz uma metáfora maravilhosa para isso, que é a analogia das abas do navegador. Essa parte é brilhante. É muito boa. O autor relata o ódio que ele tem por facilitadores que pulam os intervalos para ganhar tempo. O famoso vamos seguir direto que a gente termina mais cedo. Nossa, o autor abomina isso. Ele usa uma piada do escritório dele sobre uma pasta física chamada a ser arquivada. Imagina uma pasta na mesa que a pessoa vai enchendo de papel todo dia até ficar do tamanho de 1 gigabyte físico. Uma montanha de papel que ninguém processou. Isso. E o nosso cérebro funciona igual. A memória de trabalho é como a área de trabalho do computador cheia de arquivos abertos ou um navegador cheio de abas. E essa memória RAM no cérebro tem limite, não dá para segurar tudo. Não dá. E o pulo do gato é que o aprendizado não acontece quando a gente está ouvindo a informação. Acontece nas pausas. Exatamente. O cérebro precisa do intervalo para pegar os dados da memória de trabalho e arquivar na memória de longo prazo. A reflexão é parte fundamental do aprendizado.
Pular o intervalo não acelera nada, só trava o sistema. As abas mentais nunca são fechadas. É impossível assimilar o próximo conceito se você não fechou a aba anterior. Mas defender as pausas com o relógio correndo é difícil. Por isso, as fontes falam do conceito de scaffolding, os andaimes, para ajudar nessa gestão. A ideia de construir o conhecimento em camadas igual os andaimes de um prédio em construção. E como é que o facilitador faz isso na prática? Como ele retira esse andaime? Aos poucos, aumentando a autonomia da pessoa. No começo, o suporte é total. Você dá o problema e o passo a passo da solução. Os checklists e gabaritos. Isso. Depois, você apresenta um problema parecido, mas dá só metade da solução. A pessoa tem que preencher as lacunas, lembrando do que já viu, e no fim, você tira o andaime de vez. Dá só um cenário de negócios e a pessoa tem que se virar para resolver. E o termômetro para tirar o suporte é ver como a turma está indo nas atividades de 45 minutos. Se estão fluindo bem, pode tirar. Mas aí vem a grande pergunta. O que tudo isso significa quando o grupo empaca? Porque acontece muito, né? Demais. Mesmo com as pausas e os andaimes, às vezes as pessoas não acompanham. O cronograma é fixo. Qual é a estratégia final do texto para lidar com esses imprevistos? É o plano B, que o autor chama de a regra dos 80%. Como funciona? O facilitador nunca deve correr com a matéria só para conseguir passar todos os slides. Se a turma está com dificuldade, você tem que ter um plano de 80% no bolso. Sacrificar o volume pela profundidade. Perfeito. Se todo mundo na sala domina muito bem 80% das habilidades fundamentais, isso já é suficiente, é um sucesso. E os 20% que sobraram? O resto pode ser cortado na hora. Aqueles cenários mais avançados ou específicos, você corta e depois oferece como um vídeo bônus, um guia em PDF assíncrono. Ah, assim garante que ninguém fique para trás no núcleo essencial da ferramenta. Exatamente. Preserva a integridade do aprendizado sem sufocar a audiência. Sensacional. Fazendo uma rápida recapitulação do que a gente viu aqui hoje. O primeiro passo é conhecer a fundo o público para superar o medo do palco e entregar o presente do conhecimento. O segundo é respeitar a matemática do aprendizado, separando de 30 a 45 minutos por tópico para garantir um resultado mensurável. E o terceiro é gerenciar o ritmo de atenção, intercalando o exemplo prático, os andaimes de conhecimento e, claro, as pausas estratégicas para fechar as abas do navegador. E sabe o que é legal reforçar? Diga. Que essas táticas não servem apenas para treinadores ou para quem dá workshop. Servem para qualquer pessoa organizando uma reunião, liderando um projeto ou tentando explicar algo complexo na rotina corporativa. Exato, é sobre comunicação eficiente em qualquer nível. Totalmente. E pensando nessa rotina, eu quero deixar um pensamento provocativo final para quem acompanha a gente. Se a reflexão, como a gente viu, exige que fechemos as abas mentais nas pausas, quantas reuniões e apresentações na nossa rotina corporativa estão, na verdade, apenas travando o nosso sistema operacional por falta de um simples intervalo? É uma excelente pergunta para se fazer olhando para o calendário de amanhã. Com certeza. Quantos sistemas estão travando por causa dessas reuniões em sequência, sem respiro nenhum? Fica aí a reflexão. Quero agradecer imensamente a companhia de todos em mais essa análise aprofundada. Foi um papo excelente. Foi ótimo mesmo. A gente se vê no nosso próximo mergulho nas ideias que moldam o cenário profissional. Um grande abraço e até a próxima.